Olá, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou o professor Leonardo e o assunto de hoje é para o oitavo ano. Temas das aulas de hoje: transformações que ocorrem na puberdade e a importância da vacinação. Primeiramente, para a gente identificar que o corpo passa por mudanças, a gente tem que identificar o que é a adolescência, que é esse período tão importante de passagem da vida da infância para a vida adulta. Nesse período, o corpo e a forma de pensar vão passar por intensas modificações, que vai gerar essa transformação de crianças em adultos. Esse período da adolescência ela vai se dar entre os 12 anos de idade até os 19 anos de idade e vai coincidir com um período chamado de puberdade. O que é a puberdade? Puberdade é o período de transição entre a infância e a adolescência, no qual a gente vai ocorrer o amadurecimento dos órgãos sexuais. Quais são as mudanças que podem ocorrer na puberdade? São três tipos de mudanças mais significativas: as mudanças físicas, as mudanças comportamentais e as mudanças hormonais. Mudanças físicas na adolescência. Nesse período, é comum um crescimento típico, onde a gente vai ter popularmente chamado de estirão do crescimento. É nessa fase que os meninos, tanto meninos quanto meninas, eles crescem rapidamente. Também começa a ter o crescimento de pelos em regiões que antes não cresciam. Nas garotas, ocorre o desenvolvimento das mamas e a primeira menstruação. Nos meninos, os ombros ficam mais largos, há aumento da massa muscular e desenvolvimento do pênis e dos testículos. A voz também se modifica, tornando-se geralmente mais grave. O corpo das meninas fica com um formato mais curvilíneo e os quadris se tornam mais largos. Mudanças comportamentais na adolescência. Com a chegada da adolescência, ocorre o amadurecimento do cérebro e mudança nas configurações dos neurônios. Nessa fase, é comum ter sentimentos de insegurança e fragilidade. Também desenvolvem novos interesses, além de mudanças súbitas de humor. As mudanças hormonais na adolescência, elas são controladas pelos hormônios sexuais. Para os meninos, ocorre em grande escala a produção do hormônio chamado de testosterona, e esse hormônio vai ser produzido nos testículos. Esse hormônio leva ao desenvolvimento das características ou caracteres sexuais secundários, masculinos. Nas meninas, em seus ovários, ocorre a produção dos hormônios estrógeno e progesterona. Lembrando, nos meninos, apenas 1 testosterona, nas meninas 2 estrógeno e progesterona. O estrógeno ele vai levar ao desenvolvimento dos caracteres femininos secundários. Na imagem a gente consegue observar o sistema, o aparelho reprodutor masculino. A gente consegue perceber que ele é formado por um pênis, uma uretra, pela próstata, que é uma glândula que contribui para a formação do esperma, dois canais deferentes, que são tubos que ligam os testículos à uretra, duas vesículas seminal, que são glândulas que produzem o líquido indispensável para a vida dos espermatozoides, para permanecer eles vivos, dois testículos, que são as estruturas que vão produzir os gametas masculinos, nesse caso é o espermatozoide, e o escroto, que é formado por um saco de pele onde dentro dele vai estar situado o testículo. A principal função do sistema genital masculino é a produção de gametas, ou seja, a produção de espermatozoides. Como já disse, ele é formado por dois testículos, ductos genitais, como por exemplo
canal deferente, uretra, é formado por glândulas sexuais acessórias, entre elas próstata e vesícula seminal, e pelo pênis. Na imagem agora a gente consegue observar o sistema genital feminino. A principal função é a mesma, a produção de gametas, só que nesse caso, em vez de espermatozoides, nós vamos ter a formação dos ovócitos. Ele também tem como principal função a produção de hormônios e pela nutrição e acomodação do feto até o seu nascimento. Ele é constituído por 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero, uma vagina e o pudendo feminino. Os ovários eles armazenam milhares de ovócitos, com os quais as mulheres já nascem. A cada 28 dias liberam um e, caso não seja fecundado, ele é descartado durante a menstruação, junto com a descamação do revestimento da parede interna do útero. Tudo isso é a menstruação. Agora a gente vai falar sobre a importância das vacinas. Por que a gente deve se vacinar? Vacinas, elas são substâncias que possuem como função estimular o nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença. Nem toda doença ela vai ter vacina, mas para aquelas doenças que tenham é muito importante porque vai ser um instrumento que vai nos auxiliar na proteção contra determinada doença. Como é que uma vacina ela é produzida? Ela é produzida a partir do próprio agente causador da doença, que é colocado em nosso corpo de forma enfraquecida ou inativada, atenuada. Apesar de não causar a doença, as formas atenuadas e inativadas do antígeno são capazes de estimular o nosso corpo a produzir uma defesa contra essa doença. Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo um antígeno até então desconhecido. O corpo passa com isso a produzir anticorpos contra ele. Nesse primeiro momento, a produção de anticorpos é relativamente lenta, além da produção de anticorpos. O organismo produz células de memória, ou seja, células que, ao serem expostas novamente ao mesmo antígeno, serão capazes de produzir anticorpos mais rapidamente. Por isso a importância de nos vacinar. Por que a vacina é tão importante? Ela reduz o número de casos de pessoas infectadas em uma comunidade, ela diminui o número de pessoas hospitalizadas, ela reduz gastos com medicamentos, ela reduz a mortalidade devido a essa doença e contribui para a erradicação da doença, ou seja, o desaparecimento de uma doença. Aqui estão algumas referências para as quais eu utilizei para fazer esta aula. Até mais.